Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se prepara aí que o caldo vai entornar. Como diz lá, a chapa vai esquentar, meu amigo. A chapa vai esquentar. É isso aí, a chapa vai esquentar. Pessoal, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo e nós temos aí conversado com as pessoas a respeito das características, os sinais, né, que vão se apresentar nos últimos dias, no final dos tempos. Porque esse mundo ele vai ter um fim, ele vai acabar, não tem jeito. E esse é um fato que já está julgado, condenado, né? Vai acontecer. E eu faço um apelo para você. Não dê o desgosto à sua alma de ficar nesse mundo. Não dê esse desgosto à sua alma. Dá o prazer à sua alma de desfrutar da vida eterna que Jesus Cristo tem preparado para você. Que Ele tem preparado para você. Como? Aceitando Jesus como seu Salvador. Entregando o seu coração para Jesus, se arrependendo dos seus pecados. Tá certo? Procura uma igreja não feita de falsos mestres, como nós estamos aqui falando. Preste atenção. Pega a sua Bíblia, abre no livro de 2 Pedro, que hoje eu quero falar de alguns pontos do caráter desse falso mestre. Quero falar de alguns pontos do caráter desse falso mestre. Porque nós não estamos aqui para apontar dedo para a placa de igreja, apontar dedo para líder espiritual. Não estamos aqui para julgar, nem para condenar e nem para fazer o papel do acusador, que diz o livro de Apocalipse. O diabo é acusador, sedutor. Mas nós estamos aqui, meus irmãos, por amar o nosso próximo e querer que esse nosso próximo, como nós, venha usufruir, desfrutar da vida eterna ao lado do nosso Senhor Jesus. Então, nós falamos no último vídeo dos falsos mestres, seu caráter, obras e o justo castigo. E falamos o seguinte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre ti repentina destruição. Então eu gostaria de falar desses dois itens, do dissimulado e de heresia. O que é uma pessoa dissimulada? É uma pessoa disfarçada. Tá bom? Tá bom? Dissimulado é uma pessoa disfarçada. Ela se disfarçou de alguma coisa. Quando nós falamos de falso mestre, né, nós sabemos que o verdadeiro mestre, ele prega o verdadeiro evangelho. Ele não está disfarçado. Ele não está ali disfarçado, ao contrário, ele está ali revestido do Espírito Santo para levar o evangelho que salva, que cura, que liberta. A igreja dele vai curar? Vai curar, em nome de Jesus. Mas não vai ficar com heresia. Porque o que significa a heresia? Heresia significa uma doutrina contrária ao que está escrito na Bíblia. A heresia, ela é absurdos. Ela produz absurdos. E quantas são as igrejas andando por aí, afora, que têm pregado uma doutrina contrária ao Evangelho de Cristo? Contrária.
Agora, se eu não tenho entendimento, se eu não tenho conhecimento da Bíblia, a falta de conhecimento é fácil da pessoa comer da mão do falso mestre. É falso dela aceitar os absurdos. Ela não tem conhecimento da Bíblia. Ela não lê a palavra do Senhor. É a mesma coisa. Como é que eu posso buscar meus direitos se eu não tenho conhecimento do direito? Eu já trabalhei, eu já gerenciei, eu trabalho com gerenciamento, com gestão operacional. Gestão, sou formado em gestão empreendedora, em processos gerenciais. Então eu já sentei para conversar com alguns funcionários, de eles falar assim, olha, eu tenho o meu direito, eu quero o meu direito. E eu pergunto assim, você já leu o seu contrato de trabalho? E eles sequer leram o contrato de trabalho. Assinaram sem ler. Muitas pessoas assinam sem ler. E tem muitas pessoas aceitando participar de muitas doutrinas a contrária, cheias de absurdo. Tão somente o falso mestre está lá com uma palavra, com uma Bíblia na mão. E a pessoa que é mestre, a pessoa que ela está revestida de um título de pastor, seja de algum título eclesiástico, de presbitério, ela tem que tomar cuidado com os absurdos que ela tem levado ao povo para tentar segurar a massa. Porque Jesus, ele não veio no mundo fazer adeptos. O que ele veio foi formar ovelhas que ouçam a voz do seu bom pastor. O que diz lá quando ele multiplicou os pães? Ele pegou o barco, atravessou para o outro lado, foi uma multidão atrás dele e ele falou, olha, vocês vêm a mim, não por minha causa, foi porque vocês comeram os pães. E quando as pessoas ouviram aquilo, para elas foi uma ofensa. Sabe por causa de quê? Porque elas queriam comer mais pão de graça. E não queriam o Salvador. A presença de muitas pessoas dentro de muitas igrejas é porque elas querem o pão material e não o pão da vida espiritual que é Jesus Cristo. Por isso que elas ficam presas a campanhas. E o mestre que está lá alimenta isso. Alimenta isso com papelzinho, alimenta isso com uma coisinha que dá hoje. Olha, você vai levar isso hoje e vai trazer ali. E alimenta isso. E as pessoas ficam místicas, presas às coisas e não à palavra de Deus. Porque esse mundo vai passar. Esse mundo vai passar. E existe uns falsos mestres por aí crescendo dia após dia. Porque aqueles que eram para trabalhar contra essas heresias, contra essas hipocrisias, têm sido aqueles que têm alimentado, que têm dado suprimentos a isso. O Senhor Jesus veio confrontar a falsa doutrina. Por isso que ele foi contra os fariseus, chamou os fariseus, seus hipócritas, vocês são sepulcros caiados, vocês não entram e não deixa quem quer entrar, quem está de fora entrar. Dão o dízimo do endo, da hortelã, mas esquece os preceitos mais importantes. Cuidado, meus irmãos, porque a Bíblia aqui diz, no livro de 2 Pedro, que você, mestre, que tem ensinado aí suas heresias absurdas, existe aqui um justo castigo para você. Cuidado! Eu não estou dizendo que você não é de Deus. As suas práticas podem estar aborrecendo a Ele. Porque Saul foi ungido dentro da vontade de Deus. Um profeta ungiu Samuel, o mesmo profeta que Deus usou ele para ungir Davi, foi o mesmo profeta que Deus usou para ungir a Saul. Mas as práticas de Saul que levaram Deus a rejeitar. Será que você, que está aí como mestre, você já não foi rejeitado por Deus? Olha para as suas práticas. Seja humilde, seja sincero com você mesmo.
Eu não disse que a chapa ia queimar? É isso aí. Olha aí, mestre, se as suas atitudes não são as atitudes, né, que estão sendo introduzidas lá para o seu rebanho, dissimuladamente. Você não tem sido um dissimulado que tem ocultado, que tem encobrido do povo a verdade? Porque talvez você tenha medo da sua igreja ficar vazia. Falar da salvação não é para esvaziar a igreja. Porque é preferível você ter uma igreja vazia de povo cheio do que você ter uma igreja cheia de povo vazio. Porque ovelhas fortes geram ovelhas fortes. Mas muitos estão preocupados com a quantidade de adeptos e não com a quantidade de salvos. E por isso não abortam as suas atitudes dissimuladas, não abortam as suas heresias. Ainda tem 2 pontos que falta nós falarmos, hein? Ainda tem ali falar sobre a libertinagem. Aliás, falta nós falarmos sobre a libertinagem. Eu já estou chegando ao fim do vídeo e essa conversa ainda vai dar outro vídeo. Essa conversa ainda vai dar outro vídeo, meu amigo. Mas é isso aí mesmo. Esses dissimulados, cheios de heresias, têm que ser calados, têm que ser enfraquecidos, para que o evangelho que salva, o evangelho que liberta, o evangelho que cura a alma da pessoa, chegue até o pecador e o pecador possa se ver livre do inferno que Satanás quer levar a alma desse povo. Jesus voltará, meu amigo, e o diabo vai trabalhar. Tá certo? Ele vai usar adúlteros, ele vai usar ingratos, irreverentes, ele vai usar todas essas pessoas, mas ele vai usar muito mais aos falsos mestres. Tá certo? Bem, a nossa página no YouTube é a página Vinda de Jesus e no YouTube é o Joel Costa. Nós estamos lá postando nossos vídeos, não para ficar lá com joinha, mas para que as pessoas possam evangelizar, compartilhar. Porque a verdade do evangelho tem que chegar às pessoas. Não estou aqui denigrindo a imagem de nenhuma placa de igreja, nem de líder espiritual. Que Deus abençoe as placas de igreja e os líderes espirituais. Tá certo? Vamos fazer mais um vídeo dando continuidade a essa pauta. Deus abençoe.